Eu quero repercutir com você também, né? A gente deu mais cedo aqui a questão do INCC acelerando um pouco mais aí do que o mercado esperava, né? Subindo 0,85%. E aí eu queria saber com você aí o que a gente pode esperar para as construtoras hoje. Inclusive o Eduardo Pereira aqui do nosso chat já está querendo saber o que você acha e como explica aquele movimento de viver que a gente estava falando mais cedo, né? Subiu 60% no outro pregão, ontem já caiu 50%. Enfim, se você puder dar uma olhadinha em construtoras, né, por conta aí, ver o que a gente pode esperar para as construtoras hoje e também falar um pouquinho de viver, o que você vê nesse movimento aí especulativo e de grande volatilidade para a empresa. Vamos lá, né? Primeiro, para o setor de construção civil, eu acredito que está bem aquecido. Querendo ou não, é o setor, né, que mais movimenta a economia pela quantidade de pessoas que são envolvidas em cima de uma obra, né, pelo consumo de commodity, por todo o ecossistema que se desenvolve na volta ali da construção, porque, poxa, as pessoas vão lá, trabalham na obra, né, recebem, mais pessoas são empregadas, essas pessoas recebem dinheiro, essas pessoas, né, elas vão para os seus ecossistemas, para as suas economias ali locais, elas gastam dinheiro, então gira muito a economia quando se tem aí um momento positivo para a construção civil. Tá? Eu, particularmente, gosto, a gente estava olhando aqui JHSF, né? Então, poxa, a gente consegue perceber que tem uma possibilidade de destravar valor até os R$14. Né? Podemos olhar outras empresas, se vocês quiserem, enfim, né? Acho que se o público tiver algum ativo específico para perguntar, mas, por exemplo, Cirela, vejo que tem espaço para ir para 32 e 35, Gafisa, eu consigo enxergar que está num movimento, né, muito interessante, acredito que vá para 5,90, podendo chegar a 7,30, tá? Então, MRV, também acredito que terminou todo o ciclo de baixa aqui de MRV, certo? Já mostrou, né, um abandono daqueles patamares onde tinha o fechamento do ciclo, e o que eu enxergo MRV é podendo destravar valor e correr até 23,90, tá? Então, só para a gente olhar aqui e conversar primeiro sobre a construção. Agora, a questão de viver, gente, eu acho que é bem interessante tentar entender, né, assim, preço importa, tá? E tem que ser tudo na questão do relativo. Quando a gente começou a conversar de viver, a gente falou bastante de viver nas últimas 3 semanas dentro do Trading Sites, né, lá nos nossos eventos que acontecem no domingo, Felipe. Então, te convido a participar, né? Todo domingo às 18 horas. Eu estou junto com o Alex. Você e o Alex André. Batendo papo. A gente fica batendo papo e falando aquilo que o mercado não está falando, aquilo que o mercado não está olhando, e viver foi uma delas que a gente estava acompanhando. O que acontece? O timing, tá? Para mim, que tu entra, principalmente nesses ativos que vão ser um pouco mais polêmicos e vão ter um movimento de oscilação mais intenso, tá? Se tu não entra no timing correto, depois é como se tu estivesse tomando não sei se já fosse no mar, né? Quando a onda ela arrebenta e cai em cima da tua cabeça e tu perde a referência, né? Porque, pô, tu não sabe se tu tá sendo jogado para baixo, tá sendo jogado para cima, aí tu tenta achar o chão, não acha o chão, né? E quando tu percebe que tu tá de cabeça para cima, então é como se tu entrasse nesse momento da onda que arrebentou, poxa, tu sofre com a volatilidade, certo? Então, a gente estava olhando a oportunidade de viver, cara. Se tu for olhar o ciclo mesmo, ele tinha fechado lá abaixo de R$1. Né? Viver foi a 7 a 8 reais. Então, depois ele deu uma outra oportunidade na região de R$2. Com possibilidade, o meu primeiro objetivo era que pudesse ir a R$7. Então, passou dos R$7. Ok, o resto é sequência. Legal. Né? Só que a volatilidade, ela começa a aumentar quando o ativo fecha os seus ciclos. Então, o primeiro ciclo fechado foi na região dos R$7. É normal que fosse haver uma volatilidade ou aqui nos R$7 ou lá na região dos R$12. Tá? Só que o movimento foi tão intenso, que a queda e a alta não vai ser pequenininho. Hoje, provavelmente, tu vai olhar para o book de negociação, cara, vai ter mais uma vez muita intensidade, uma variação muito grande. Como é que tu corrige isso? Né?
Tu corrige isso da seguinte maneira: o tamanho da posição na tua carteira. Né? Pô, qual é o tamanho da posição da carteira? Se eu estou enxergando que tem um ativo que tem uma possibilidade de um upside de 7 vezes, né, 6 vezes, 5 vezes, cara, eu não vou estar com 100% da minha posição naquele ativo. Por quê? Porque assim como ele tem possibilidade de subir 6 vezes, né, ele tem possibilidade de cair 50%. Por quê? Porque a variação no tempo, né, a variação no tempo vai destravar a volatilidade. Então, as pessoas elas não podem simplesmente só olhar assim, o quanto oscilou, né, e levantar a bandeira, olha só como eu sou, né, inteligente, né? E aí quando tu vê, tá assumindo um grande risco porque tá com uma posição do capital que vai ter muita volatilidade. Tá? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, certo? Vamos lá, né? É um ativo que está passando por um processo, vai passar por um processo de turnaround, então também tem aquela questão toda polêmica, né, em relação ao turnaround. Tem que acompanhar, tem que entender que era uma grande aposta, né? Não é uma operação que tu está tangibilizando e tu consegue fazer bem ali todas as questões dos valuations. Pô, o trade já tinha acontecido, né? Para mim, o trade mais tranquilo era para ir para buscar os R$7. Foi a 8,30, então foi além do que eu queria. Agora, oscilando, beleza, vamos lá para uma próxima projeção, vamos esperar com que o mercado, né, ele se normalize um pouco e aí a gente consiga ter uma boa relação de risco-retorno para voltar. Mas é isso, basicamente é isso.